Fala, meus amigos, beleza? Vamos para mais uma resposta one aqui no Forte Forja. Dessa vez quero responder uma dúvida teológica do Gustavo Lima. Olha só, Nossa Senhora e o Catolicismo. Olá, irmãos e irmãs. Voltei a praticar minha religião há alguns meses. Minha família sempre foi católica, também sou. Com essa retomada, naturalmente passei a consumir bastante conteúdo sobre a fé católica e a Bíblia. No entanto, uma dúvida começou a me inquietar e não consegui encontrar em minhas pesquisas uma resposta que realmente me trouxesse paz. Minha pergunta é: a religião católica segue de fato os ensinamentos da Bíblia de maneira correta? O que me causou essa inquietação foi o fato de que, em nossa família, sempre veneramos Nossa Senhora. Minha mãe, por exemplo, é devota de Nossa Senhora Aparecida. Com o tempo, me perguntei se essa veneração estaria em conflito com os ensinamentos bíblicos. Mesmo tendo um amor por Nossa Senhora, me peguei meio inquieto, com uma sensação de dúvida, como se talvez não estivesse fazendo o certo. Gostaria da visão de vocês sobre essa reflexão, principalmente a do professor Matheus. Gustavo, essa tua pergunta é muito boa porque muita gente tem essa mesma dúvida e não tem, tem coragem de perguntar, né? Hoje em dia, nós vivemos num tempo em que as pessoas tentam interpretar a Bíblia de forma isolada do contexto da tradição e sem uma chave de leitura. Isso cria várias distorções dentro da própria leitura da Bíblia. Eu poderia responder essa tua pergunta só com base na história da igreja e da tradição. Só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque muita gente não entende por que o magistério da igreja e a tradição são fontes de autoridade apostólica tanto quanto a Bíblia. Né? Muita gente não entende, muita gente pensa, não, a Bíblia é a última palavra, a Bíblia é a coisa mais importante. E o ponto é, a Bíblia ela não pode ser a última palavra, porque basta você pensar, quando São Paulo apóstolo estava pregando, não existia a Bíblia. Você está entendendo? Muitas vezes protestantes falam assim, tem lá, na carta de São Paulo ele fala, toda escritura é útil para ensinar, não sei o quê. Cara, quando ele está falando de escritura, não, os evangelhos não estavam escritos. Você tá entendendo? Historicamente falando, ele tá falando antes que os evangelhos tivessem sido escritos. Então, se você for tomar o pé da letra, o que está escrito ali, ele está excluindo os evangelhos e está falando do Antigo Testamento. Ele está falando de que escritura ele está falando? Da Torá, do Antigo Testamento, que aponta para a palavra viva de Deus. E é dessa palavra viva de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está falando quando ele fala. A palavra de Deus é viva, afiada, é como uma espada de dois gumes que corta, né, a entranha e assim vai. Mas eu quero responder aqui a você, exatamente por conta desse contexto de confusão generalizada em que a gente vive, quero responder você com a própria lógica da Bíblia, usando a Bíblia para mostrar para você o quanto que é uma interpretação errada essa ideia de que, por exemplo, as imagens são proibidas. A gente tem, muitas vezes as pessoas usam um versículo em específico, né, que é lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando Deus diz, né, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ele está falando do quê? Do versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu e na terra. Então muita gente pega esse versículo isolado e fala, tá vendo? Olha aqui, ó. Deus mostra com clareza que ele não quer imagens. Tá bom. Só que tem um pequeno problema. No mesmo livro do Êxodo, avança 5 capítulos. Avança 5 capítulos. No capítulo 25, no versículo 22, né, ele fala, não só no versículo 22 aqui no caso, o capítulo 25 como um todo, do versículo 1 ao versículo 40, ele dá instruções sobre como construir a Arca da Aliança. E quando ele dá instruções sobre como construir a Arca da Aliança, sabe o que ele faz? Ele manda botar a imagem de dois querubins lá, um de um lado, outro do outro. Na ocasião em que o povo de Israel estava sendo picado pelas serpentes venenosas no deserto, o que Deus manda Moisés fazer? Ele manda Moisés colocar uma serpente de bronze, né, num pau, num espeto, né, e todo mundo que olhasse para aquela serpente de bronze ficaria curado daquela peste que assolava as pessoas quando elas eram mordidas pelas serpentes venenosas do deserto. Ou seja, a gente já vê no próprio Antigo Testamento ocasiões em que Deus está mandando claramente que se façam imagens e esculturas. O próprio Templo de Jerusalém foi milimetricamente ditado por Deus como ele deveria ser construído. E ele é cheio de beleza, ele é uma beleza arquitetônica. Você consegue imaginar ali, faz uma projeção daquela orientação para a construção do Templo de Jerusalém, a gente vê, caramba, que coisa bela, né? Coisa bela.
Então, já no Antigo Testamento, a gente percebe o seguinte, esse negócio de dizer, de usar o livro do Êxodo para dizer que Deus proíbe imagem, que Deus proíbe escultura, claramente Deus está falando de uma realidade chamada idolatria. O que é a realidade da idolatria? É você criar uma imagem. Você pega, por exemplo, aqui, eu vou pegar essa xicrinha de vidro aqui, tá? Aí eu pego essa xícara de vidro e eu falo que esta é a divina xícara de vidro. E que essa divina xícara de vidro, ela, se eu me ajoelhar diante dela e beijá-la e idolatrá-la, ela vai ter poderes mágicos. Vai me curar e vai me dar coisas e vai me isso, vai me aquilo. Então, o que Deus está condenando aqui? A idolatria é você fazer uma imagem e você tratar essa imagem como se ela fosse um Deus. Entendeu? Como se ela tivesse poderes divinos. A imagem. A imagem. Quando Deus manda fazer os querubins, quando ele manda fazer a serpente de bronze, o que ele está mostrando? Ele está mostrando que o problema não é a própria confecção de uma imagem, de uma estátua, enfim. O problema está na relação que você tem. Veja a diferença da relação do povo de Israel com aquela serpente que Moisés confecciona de bronze e com o bezerro de ouro, enquanto Moisés está no Monte Sinai. O bezerro de ouro, ele é idolatrado como se ele fosse um Deus, se ele fosse dar coisas para o povo. Então, esse negócio da imagem é o quê? É a realidade da idolatria. E você usou a palavra certa quando você trouxe aqui na sua dúvida. Você falou, né, veneração. Aqui, agora a gente precisa olhar um pouquinho, né, para a história da igreja. Você falou aqui, né? E nossa família sempre veneramos Nossa Senhora. Aqui está a coisa, veneração. Dentro da história da igreja, desde sempre, você pega os Atos dos Apóstolos, por exemplo, você tem lá, o pessoal pegava lenço de São Paulo, né, com o suor dele, e isso curava as pessoas. Logo nos primeiros séculos, quando os mártires morriam, os cristãos faziam questão de recolher os ossos, os restos mortais dos mártires, veneravam esses ossos. Porque esses ossos eram divinos? Não. Porque esses ossos apontam para Deus. Eles são como que um canal através do qual nosso Senhor Jesus Cristo pode derramar mais graças sobre o mundo. Porque aquelas pessoas se tornaram como outros cristos. Aquelas pessoas, elas passaram por um processo que os padres do deserto chamavam de cristificação, que é a conformação do coração delas a Deus. Você tem uma bela imagem dos padres do deserto para isso, que é o seguinte. Você pega o fogo, pega uma barra de ferro, coloca a barra de ferro sobre o fogo. Primeiro, o ferro vai ficando quente. Depois, o ferro vai começando a ficar vermelho, incandescente, né? E ele começa a sair fogo ali daquele ferro. Por último, se ele ficar tempo suficiente, o ferro derrete. E ele se torna um só com o fogo. Essa é uma imagem para esse processo de cristificação, que é o ideal de vida de todo cristão. Todo cristão tem que passar pelo processo de cristificação. Todos nós precisamos, né, nos unir a esse fogo da graça e ir sendo consumido. Nossa natureza, ela não some, mas ela como que vai se unindo de tal forma ao fogo de Cristo que a gente vira outro Cristo. Esse é o sentido mesmo da religião. Uma religião, não olhe para isso, uma religião que só fale de bem-estar material, uma religião que só fale de injustiça social, de qualquer coisa que seja, não é uma religião verdadeira, porque ela não está tendo como centro a meta que Cristo coloca pra gente quando ele nos diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí, o que acontece? A gente precisa ir mais pra frente. Vou pegar aqui uma versão dos evangelhos que eu tenho aqui, né? A gente precisa ir mais pra frente e olhar pro quê? Pros evangelhos, né? Pro caso específico de Nossa Senhora. Você precisa olhar lá, primeiro de tudo, para o evangelho de São Lucas. O que você tem no Evangelho de São Lucas? Lá no capítulo 1, tá? Primeiro ele explica o motivo, né, da narração do Evangelho, e aí ele começa a falar o anúncio do nascimento de João Batista. Veja que São Lucas começa a anunciar a vinda de Cristo por João Batista. Logo depois, o que ele vai fazer? Ele mostra a reação de Zacarias. Aqui você precisa ter um cuidado muito grande ao ler esse versículo, para você fazer uma comparação. São Lucas não pensou nisso aqui à toa, né? Ele não fez esse negócio à toa. Ele bota isso aqui assim, olha só. Ele está narrando, né? Você pode ler por conta própria, eu vou resumir a história aqui. Ele encontra Zacarias, vai lá fazer o ofício de sacerdote no templo, e quando ele vai oficiar o sacrifício, aparece um anjo para ele, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que vai aparecer a Nossa Senhora depois.
E aí, qual é a reação de Zacarias? Olha só. Capítulo 1, versículo 11. Apareceu-lhe então, apareceu a ele, né, o Zacarias. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e cheio de medo. Preste atenção em como Zacarias reage diante do anjo. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque tua oração foi atendida. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, a quem darás o nome de João. Ficarás feliz e radiante, e muitos se alegrarão quando ele nascer. Ele será grande diante do Senhor. Não tomará vinho nem qualquer bebida forte. Desde o seio de sua mãe será cheio do Espírito Santo, e reconduzirá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará diante dele com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Aqui o anjo Gabriel está anunciando a Zacarias quem vai ser o filho dele, João Batista. Está mostrando a missão dele. Qual foi a reação de Zacarias quando viu o anjo? Teve medo. E agora, no versículo 18, Zacarias responde ao anjo. Zacarias disse ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. Qual é a reação de Zacarias depois do medo? É de dúvida, de incredulidade. Ele fala: será que eu estou maluco? Como é que eu vou ter certeza de que o que eu estou vendo é isso mesmo? Versículo 19, o anjo Gabriel responde a Zacarias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Estou sempre diante de Deus e fui enviado para te falar e anunciar esta boa nova. Ficarás mudo, sem poder falar até o dia em que se realizarem estas coisas, já que não acreditaste em minhas palavras que hão cumprir a seu tempo. Então, tá aqui. Primeiro essa cena. Tenha essa cena em mente. Zacarias diante do anjo Gabriel. Ele recebe o anúncio. Primeiro ele tem medo quando vê o anjo. Depois ele fica incrédulo. O anjo, então, impõe a ele essa penalidade. Ele fica mudo até o nascimento de João Batista. Agora, vamos olhar para uma outra cena que São Lucas coloca logo depois. Logo depois. Ele coloca aqui, ó, no versículo 26, inicia o anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel, o mesmo anjo, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um homem, de nome José, da casa de Davi. A virgem chamava-se Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Presta atenção. O que o anjo Gabriel fala a Zacarias quando ele vê? Né? Ele se apresenta, Zacarias fica com medo. O anjo dá a mensagem dele. Diz: não tenhas medo, Zacarias, porque tua oração foi atendida. Acabou. Ele está falando que é a oração de Zacarias. Qual é a mensagem do anjo Gabriel? O anjo mensageiro de Deus que está sempre diante do trono de Deus. Ele olha para Maria e chama ela Ave, ou salve, ou alegra-te, né? Depende da tradução que você for ver. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Isso aqui no original grego é haigeritomene. Haigeritomene significa aquela que está repleta da graça. É a mesma palavra que vai ser utilizada, por exemplo, para você falar de um copo que está cheio e que não cabe mais nada, que se você botar qualquer coisa a mais, vai transbordar. O que é isso? Ele está dizendo aqui que Maria já é cheia de graça, antes mesmo da encarnação do Verbo Divino. O anjo Gabriel está falando para Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, você é cheia de graça, você é repleta da graça. Não há espaço em você para mais nada. Você é repleta da graça. O Senhor é contigo. Vamos prosseguir. Aí, olha só. Ao ouvir tais palavras, versículo 29, Maria ficou confusa e começou a pensar o que significaria aquela saudação. Qual é a reação de Maria? Ela tem medo? Não. Ela fica confusa. Ela começa a ponderar. O que significa isso? Isso aqui mostra a grande santidade de Nossa Senhora. Por quê? Porque os santos, eles nunca se reconhecem como santos. Eles são muito humildes. Eles não se veem como santos. O santo não é aquele sujeito que anda assim falando: eu sou santo, olhem, me admirem. Não. Pelo contrário. O santo ele tem uma profunda humildade, por isso que ele é santo. Ele se esvazia completamente para que a graça de Deus possa enchê-lo. Nossa Senhora é um modelo de santidade. Ela é tão vazia de si, tão repleta da graça de Deus, que ela não tem olhos para si. Então, quando o anjo fala isso aqui para ela fica confusa, ela começa a pensar, ela medita no coração dela. E ela não tem medo do anjo.
Olha que coisa interessante, que paralelo interessante. Então Lucas não botou isso aqui à toa. Ele bota uma coisa logo depois da outra. O anúncio a Zacarias e o anúncio a Nossa Senhora. Aí o que diz o anjo Gabriel, no versículo 30? Não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostrou bondoso para contigo. Conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Agora, outro paralelo. Zacarias duvidou, ele teve incredulidade, ele pensou, não é possível que isso seja verdade. O que Maria faz? Ela não duvida, ela só pergunta, ela quer entender como isso vai acontecer. Versículo 34. Maria, porém, perguntou ao anjo, como será isto? Eu não vivo com homem. Por que isso? Porque ela já era casada com José, mas o casamento judeu, ele era feito em duas etapas. Primeiro existia o casamento legal, ou seja, o casamento na lei. Você passava um ano vivendo em casas separadas e depois desse período de um ano, passavam a coabitar o homem e a mulher. Aqui você tem uma demonstração, né, que Nossa Senhora ela já tinha a intenção de ter um voto de castidade. Essa pergunta ela não faz sentido. Em outras traduções você vai ter, né? Como será isso se eu não conheço homem algum? Veja, não faz sentido essa pergunta porque ela já era casada e mais cedo ou mais tarde ela consumaria o casamento. Né? Ela teria as relações maritais, então ela engravidaria e nasceria o Messias. Por que a pergunta? Por que essa pergunta? Porque, na verdade, ela já tinha um voto de virgindade. Ela já queria ser consagrada inteiramente a Deus. Aí você tem a resposta do anjo. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês aquela que era chamada estéril, porque nada é impossível para Deus. Qual é a resposta de Nossa Senhora diante da explicação do anjo? Incredulidade? Não. Abertura total. Ela responde, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se da sua presença. Agora olha o paralelo. Zacarias, que era um homem santo, um homem, né, que tinha fé, que orava, que fazia penitência, que conseguiu um milagre. A esposa dele engravidou na velhice. Não teve essa grandeza moral que Nossa Senhora teve. Aí, Zacarias estava mudo até que nascesse São João Batista. E Nossa Senhora? Naqueles dias, Maria partiu em viagem. Ela recebe o anúncio de que ela vai ser mãe do Messias. E ela descobre que a prima dela, Santa Isabel, está grávida. Qual é o ímpeto dela? Encher-se de si mesma? Não, ela é santíssima. O que ela faz? Ela se esvazia ainda mais de si mesma. Ela vai lá para servir a Santa Isabel. Ela quer ir, porque a Santa Isabel está no último trimestre, já está no final da gestação, já com certeza está sofrendo dores, está com dificuldades. Ela quer ir lá servir a prima dela. Então ela vai correndo, ela indo às pressas para a região montanhosa, versículo 39, para uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Agora preste atenção no versículo 41, do versículo 41 em diante. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou em seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama em alta voz. Tu és bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O Espírito Santo, em primeiro lugar, louva Maria Santíssima pela boca de Isabel. E depois, ele louva o fruto do ventre dela, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante isso. Aí, olha só, 43, ela vai e fala, como me é dado que venha a mim a mãe do meu Senhor? Ou seja, ela reconhece, ela usa aqui Senhor, é a palavra, né, utilizada para se referir a Deus. Ela reconhece, Maria é mãe de Deus, Deus encarnado, o Messias. E nesse momento, Isabel está cheia do Espírito Santo e ela vê com clareza que aqui o Messias, que aquele menino, ele não é um mero ser humano. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Ela consegue visualizar o mistério da Santíssima Trindade aqui. E ela consegue ver a grandeza da alma de Nossa Senhora. Ela, aqui, quando ela fala mãe do meu Senhor, também a gente pode olhar para um outro lado. Existe o título de Gebirá. A Gebirá é a rainha mãe.
em Israel. Pô, vamos lembrar que na tradição judaica, né, na tradição do reino de Israel, a rainha não era a esposa do rei, até porque havia múltiplos casamentos, né? Você vê que Davi casou com mais de uma mulher, Salomão casou com tantas mulheres, né? Então não tinha como a rainha ser a esposa do rei. Quem era a rainha? A mãe do rei. Quem é rainha no tempo de Salomão? Betseba, a mãe dela. A mãe dele, né? É a rainha mãe. Então a rainha é a mãe. Aqui, quando Isabel reconhece em Nossa Senhora a mãe do meu Senhor, ela está olhando para esse título, que é Birá, a rainha mãe. Ela viu o mistério todo de uma vez. Cristo é rei e Nossa Senhora é rainha. Aí você tem aqui, pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz de tua saudação, o menino saltou de alegria em meu seio. Bem-aventurada aquela que creu, porque o que lhe foi dito da parte do Senhor vai se cumprir. Presta atenção numa outra coisa, um outro paralelo, que quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias, ele disse o quê? Olha só. Ele será grande, aqui versículo 15, volta, né? Capítulo 1, versículo 15. Ele será grande diante do Senhor, não tomará vinho nem qualquer bebida forte. Desde o seio de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Quando foi que João Batista ficou cheio do Espírito Santo? Aqui foi a presença de Nossa Senhora que trouxe o cumprimento dessa profecia do anjo Gabriel. O momento em que ele recebe o Espírito Santo no seio da mãe. Aí você tem o mais belo cântico, na minha opinião, de toda a Bíblia, que é o Magnificat. É o Magnificat de Nossa Senhora. Nossa Senhora responde a Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama todas essas verdades. Nossa Senhora responde. Olha só. Minha alma, aqui é o capítulo 1 ainda, né? O versículo 46 em diante. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Daqui em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. O Espírito Santo, né, pela boca de Nossa Senhora, aqui decreta a nossa veneração a ela. Daqui em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Todas as gerações dirão que sou feliz, que sou bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Ou seja, olha só, aqui você tem a distinção do que seria uma idolatria e do que é a veneração. A veneração você faz em razão de Deus. Você venera aquilo que Deus fez numa criatura. A idolatria é você colocar uma criatura no lugar de Deus. Nós veneramos Maria Santíssima pelo que o Todo-Poderoso fez nela. O Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas e santo é o seu nome. De geração em geração se estende sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os que pensam com soberba. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Enriqueceu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu seu servo Israel. Atenção, aqui Nossa Senhora está mostrando que o socorro dado a Israel está sendo realizado através dela. Da encarnação do verbo que está acontecendo nela. Da maravilha que o Todo-Poderoso fez nela. Por isso que a alma dela engrandece ao Senhor. Quando você olha para Maria Santíssima, ela é obra-prima. A alma dela, quando você olha para a alma dela, aquela alma engrandece a criação. Engrandece o próprio Deus, o próprio Criador que a fez. É isso que está sendo dito aqui. Lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Olha só, esse primeiro capítulo aqui do Evangelho de São Lucas já diz tudo o que você precisa ver sobre Nossa Senhora. Mas a gente não precisa parar por aqui. A gente pode ir lá para São João, tá? Lá para o Evangelho de São João, capítulo 2, para a gente entender o papel de Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora é importante? Você tem aqui, ó, capítulo 2, as bodas de Caná, né? No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e lá se encontrava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para a festa junto com seus discípulos. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Atenção, qual é a resposta de Jesus aqui? No versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, importa isso a mim e a ti? Minha hora ainda não chegou. Agora, qual é a resposta de Nossa Senhora? Sua mãe disse ao servente. Ela não respondeu nada a ele. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Preste atenção, Jesus não queria fazer o milagre. Ele falou: eu não tenho nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Atenção que ele inclui ela, né?
Isso tem a ver comigo e contigo, a mim e a ti. Ou seja, ele inclui ela nesse ministério da realização dos milagres. Minha hora ainda não chegou. Mas pela vontade dela, pelo pedido dela, é por isso que a igreja atribui a Nossa Senhora o título de onipotência suplicante. Tudo aquilo que ela suplica, ela consegue. Pelo pedido dela, ela se vira aos serventes, fala, fazei tudo o que ele vos disser. Os serventes vão e Jesus realiza o milagre. Aqui é que a gente tem a descrição logo depois. No versículo 6. Havia lá 6 talhas de pedra destinadas às purificações dos judeus. Cada uma delas podia conter cerca de 2 ou 3 barris. Disse Jesus aos serventes, enchei de água as talhas. Eles as encheram até a boca. Disse-lhes então, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala provou a água transformada em vinho e não sabia de onde viera aquele vinho, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água. Chamou então o noivo e disse-lhe, todo mundo serve primeiro o bom vinho. Quando os convidados já tiverem bebido muito, serve o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Deste modo, iniciou Jesus em Caná da Galileia os seus sinais. Por que ele iniciou os seus sinais? Por pedido de Maria Santíssima. Outra coisa importantíssima que a gente vê aqui nesse episódio de Caná da Galileia é que não foram os noivos que foram lá pedir a Maria Santíssima que transformasse água em vinho. Ela viu a necessidade dos noivos. Aqui você tem essa medida da proteção maternal de Nossa Senhora para conosco. Ela olha para as nossas necessidades antes mesmo que nós mesmos notemos. E elas apresentam ao Senhor. Aqui, né, depois, tem, eu não me lembro se é no Evangelho de São João, mas tem aquele episódio, né, em que Nossa Senhora chega com parentes de Jesus e Jesus responde. Aí algumas pessoas leem nisso, né? Leem nisso como se fosse uma diminuição da importância de Nossa Senhora. E ele tá lá com os discípulos, aí chega lá Nossa Senhora e primos, parentes dele, e ele fala, uma mulher fala, né, benditos sei os que te amamentaram, e ele responde, antes benditos aqueles que cumprem a palavra de Deus. Mas olha, isso aqui não é uma patada em Nossa Senhora, digamos assim. Pelo contrário, ele está atestando que a grandeza de Nossa Senhora não é só por ser mãe dele, mas por ter cumprido com perfeição a palavra de Deus, como a gente viu no início do Evangelho de São Lucas. Ela cumpre com perfeição a palavra do Senhor. Ela é a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a alma que engrandece ao Senhor e o Todo-Poderoso faz dela maravilhas. Aí aqui, eu acho que não é no Evangelho de São João esse episódio, né? Depois eu não me lembro, sincero. Mas aqui no Evangelho de São João ainda, né, tem uma parte muito importante que é o quê? Muito importante. Quando Jesus está sendo crucificado, lá no capítulo 19, Jesus está pendurado à cruz. Jesus está pendurado à cruz. Quem é que está junto à cruz de Jesus? Ele já está pregado na cruz. Junto à cruz de Jesus, capítulo 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, preste atenção nessa nomenclatura, o discípulo que amava. A gente sabe que São João está falando dele mesmo. Mas ele não se refere ao próprio nome. Me olhando, ele fala o discípulo que amava. Aqui ele abre uma brecha para o quê? Para você entender que se Jesus te ama, ele faz isso aqui. Se Jesus te ama, se você é um discípulo amado de Cristo, ele te diz o seguinte, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo acolheu-a consigo. Presta atenção nisso aqui. O discípulo amado de Cristo acolhe a mãe e a mãe acolhe ele. É o amor de Cristo que cria o vínculo maternal e a veneração que nós temos por Nossa Senhora como mãe espiritual. Aqui, nessa parte, nesse capítulo, nesse versículo, também se quebram algumas das objeções que normalmente as pessoas levantam, dizendo, mas em outro ponto da Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Sim, porque no grego koiné não existe a palavra primo. Então, todo mundo que é parente, próximo, né, primo, é chamado de irmão. Mas o ponto é, você vê lá, por exemplo, que Tiago
é chamado de irmão. Inclusive São Paulo, o apóstolo, também chama, né? Numa das cartas ele fala, Tiago, irmão do Senhor. Mas esse Tiago, ele não é o irmão do Senhor, porque ele não é filho de Maria Santíssima, ele não é filho de São José. Você tem a genealogia dele. Se eu não me engano, ele é filho de Alfeu. Né? Alfeu não é José, Alfeu é Alfeu. Então o que acontece? Você nota que ele é primo. E aqui você tem outro desmonte dessa objeção clássica protestante, que é o seguinte. Se Jesus tivesse irmãos, não faria sentido algum, historicamente falando, que ele desse a responsabilidade do cuidado de Maria Santíssima a João. Ele faz isso aqui por quê? Porque ele não tem irmão. Mas se ele tem irmão, para que ele vai dar a responsabilidade da cuidado com a mãe para um outro que não é irmão dele? Tem outro que vai cuidar da mãe. A mãe não vai ser uma viúva desamparada. Então você tem aqui, né, essa com clareza, desmonte dessa objeção clássica. E é muito importante notar isso. O discípulo que é amado de Cristo, a mãe, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo ele diz, eis aí a tua mãe. E o discípulo a acolhe na sua casa. Isso aqui, usei só das escrituras para poder mostrar para você, mas existe toda a longa tradição da igreja, o magistério da igreja que mostra para você, né, o desenvolvimento. Como ler as escrituras de forma que você não se confunda e não vá, né, por caminhos estranhos, você não acabe fazendo interpretações erradas. Porque as próprias escrituras mostram com clareza, né, a necessidade da veneração de Maria Santíssima. Essa veneração não é idolatria. A teologia católica diferencia o quê? A idolatria, que é você tratar um ídolo como se fosse Deus. A dulia, que é a veneração que você tem aos santos. Que você tem, por exemplo, lá aos ossos dos mártires. Que você tem, né, as relíquias. A veneração, porque aquela pessoa, ela de alguma forma se cristificou. Aquela pessoa trouxe a presença de Cristo com clareza ao mundo. Acima da dulia, você tem a protodulia, a primeira dulia, que é devida a quem? A São José. Porque é o único homem que na Bíblia é dito com clareza que ele é santo. Na Bíblia é dito José é justo. José é justo. Quando a Bíblia diz que alguém é justo, você está dizendo que é santo. Ele recebe o maior título. Ele é a luz dos patriarcas. Todos os patriarcas do Antigo Testamento queriam ser como José. E acima da protodulia está a hiperdulia. Ou seja, a hiperveneração, a veneração acima de todos. Que é a veneração a Maria Santíssima. Que está na história da igreja. Os cristãos nas catacumbas, eles desenhavam a imagem de Maria Santíssima com o menino Jesus. Chamavam ela de sede sapientiae, a sede da sabedoria. Ou seja, o trono no qual está sentado a sabedoria. Eles recorriam a ela com a mais antiga das invocações, que é Sub tuum presidium. Sub tuum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Sob tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus. Nossas orações não desprezes em nossas necessidades. Sed audi propitia et exaudi-nos. Mas ouças de forma propícia e nos atenda. Então, a mais antiga das orações, que era feita na época das catacumbas, né? Os primeiros cristãos que estavam ali morrendo, derramando sangue para poder comprovar a fé, os mártires, já estavam recorrendo a Nossa Senhora. A primeira aparição de Nossa Senhora do Pilar, acontece quando ela ainda está viva. A Santiago, que estava na Espanha. Se eu não me engano, no ano de 50 e pouco, Nossa Senhora do Pilar, por aí. Então é o seguinte, a veneração a Maria Santíssima está radicada tanto nas Escrituras, na Bíblia, quanto na tradição da Igreja, na tradição apostólica que nos foi dada, geração em geração dos quanto também, né, no ensinamento do magistério da Igreja, dos papas e dos concílios ao longo dos séculos. Não há como você achar que é possível ser católico e ir contra a Bíblia. Porque, na verdade, a própria Bíblia, a forma da Bíblia como nós temos hoje, ela foi criada pela Igreja Católica. A Bíblia não desceu do céu trazida por anjos. A Bíblia foi compilada e ela foi adequada pelos concílios dos bispos. Você pode procura a história da formação da Bíblia. Foi a Igreja Católica quem compilou a Bíblia como nós temos hoje. Então, é óbvio, assim, a gente já está há 2000 anos nessa, né? A gente não vai errar em uma coisa tão primária. As pessoas, às vezes, levantam essas objeções e elas não notam que, provavelmente, quem está errado são elas. Né? Não é a igreja de 2000 anos que vai estar errada. Você acha mesmo que, em 2000 anos analisando a Bíblia, a igreja nunca notou, né, essas possíveis inconsistências? Não, mas a igreja consegue entender, consegue fazer o fio da meada e mostra a lógica adjacente às palavras das Escrituras. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima.